Nessa saia eu escolhi o zíper invisível, mas vou aplicar ele de forma que ele fica realmente invisível. Eu vou usar uma técnica para colocar nessa saia, que é abrindo esse zíper no ferro. Eu vou mostrar como eu faço. Para aplicar essa técnica, tenha muito cuidado. O ferro, ele tem que estar numa temperatura branda para não estragar o zíper. Eu começo primeiro no início dele. Olha o que eu faço. Eu abro essa parte onde vai ser costurada. Olha como eu abri. Olha esse lado e esse lado. Novamente. Percebe como ele fica? Isso vai facilitar no momento de colocar. É muito importante usar essa técnica, mas com muito cuidado. Uma marquinha nesse tantinho aqui, ó. Aqui está o zíper pronto para ser aplicado. Eu vou colocar aqui, olha, 1 centímetro de costura dos dois lados. Eu marco na minha fita esse vermelho, porque para colocar esse zíper, eu gosto de deixar ele faltando esses 2 milímetros para costura, porque isso, na hora de fazer a colocação dessa parte do revel, ele dá um respiro e não fica dobrando esse plastiquinho, deixando com defeito o zíper. Então eu coloco, costuro aqui, mas eu deixo esses 2 milímetros sobrando aqui em cima. Por exemplo, eu tenho 1 centímetro aqui de costura, eu vou colocar esse zíper, faltando 2 milímetros para chegar nessa marcação. Estou marcando com esse giz a parte do lado direito da saia para facilitar, gente, no momento de colocar o zíper. Essa linha, ela vai guiar no momento de nós aplicarmos. Por exemplo, o zíper tem um lado, né? E esse lado do zíper, às vezes, na falta de conhecimento, colocamos ele do lado errado. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, todo cuidado é pouco. Eu tenho aqui uma linha onde eu vou costurar ele. 1 centímetro é onde esse zíper vai ser o início dele. Então, aqui ele está fechado. Fiz o teste, ele está abrindo e fechando super bem. E aí eu vou colocar aqui como se ele tivesse sido colocado aqui já para fechar. Viro direito com direito, deixando os 2 milímetros aqui de respiro. Coloco um alfinete aqui e venho colocando aqui. Sempre deixando aparecer essa linha, porque no momento que eu costurar, essa linha vai desaparecer lá dentro, que é aquela marquinha que eu faço com o giz. Então eu vou primeiro alfinetar ele e depois que eu alfineto um lado, eu alfineto o outro. Vocês percebem como uma técnica leva a outra? A gente vai usar uma técnica que é alfinetar, depois uma técnica que é de alinhavar e depois ainda, na hora de costurar, usar um pé calcador próprio para ele. Então, não tem como dar errado. Começo alinhavando aqui, sem fazer aquele nozinho. Prendi bem o início dele? Ótimo. Agora eu posso andar um pouquinho mais rápido. Sempre deixando essa linha aqui aparecer, que vai desaparecer no momento que costurar. Percebe que o zíper está ficando sem puxar e sem sobrar? Olha que legal. Aí eu já posso usar a minha própria mão como apoio, fazendo isso aqui, olha que legal. Viro pro meu lado, fica mais fácil. Você viu que o alinhavo eu tô colocando ele longe? Porque não tem essa necessidade de fazer um alinhavo muito perto. Se eu estivesse trabalhando com um tecido muito escorregadio, aí sim, eu iria estar colocando um alinhavo bem pertinho. Cheguei aqui no final, faço da mesma forma o outro lado. Vou seguir repetindo 2 milímetros aqui de respiro. Novamente coloco rente, a linha que eu marquei. Percebe que eu estou com a minha mão guiando o tecido? Os meus dedos da parte que eu coloco embaixo dá apoio e o de cima conduz o zíper. Mesma coisa, o alinhavo
quando a gente alinhava, dá a impressão que a gente está perdendo um tempo. Eu acho que nós não podemos pensar dessa forma, porque esse tempo que nós estamos usando para fazer isso, nós estamos evitando refazer. E o refazer não é legal, principalmente no tecido preto, que você tem mais dificuldade para enxergar. Pronto, aqui está aplicado, alinhavado, o zíper está todo preso. E aí, olha que legal, eu venho aqui com esses 2 centímetros que eu deixei, eu tenho um espaço para puxar esse zíper e realmente ter certeza se ele realmente ficou bem colocado, se ficou um papinho ou não. É só eu voltar aqui atrás e olha que legal, não ficou nenhum papinho e agora vai para a máquina para costurar. Aí eu volto a abrir o zíper novamente, devolvo ele para a parte de dentro e agora nós vamos trocar esse calcador para esse calcador que é usado nessa máquina industrial. Começo abrindo, colocando ele dentro do trilho. Aqui é um trilho, como se fosse um trilho, olha. E aí eu vou vir primeiro começando com o retrocesso novamente. Tem que ser um retrocesso bem feito. Depois eu venho abrindo o zíper, tendo bastante cuidado para não deixar a peça lá embaixo e costurar a parte de baixo. Olha como eu abro bem. Quando chegar aqui na hora que termina o lugar da abertura, eu também tenho esse cuidado de fazer esse retrocesso, porque esse zíper vai ser várias vezes fechado, fechando e abrindo, né? Então tem que estar bem firme a costura. Aqui eu vou voltar do outro lado do trilho, também da mesma maneira, retrocesso. Você viu que eu até pude correr um pouquinho, porque está alinhavado? Aí eu venho, de novo, bem no finalzinho dele do retrocesso. Faço isso aqui, e aí sim é olhar se esse zíper realmente ficou costurado. Usando esse espaço, olha, coloco o puxadorzinho do zíper aqui. Olha que legal. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço ainda no ferro para ele ficar aqui com essa costura impecável. Vou retirar o alinhavo, já não é necessário mais. E aqui está, zíper costurado. Vou mostrar uma outra técnica também importantíssima, que é passar a parte do avesso. Quando nós colocamos o zíper, ele dá uma puxadinha na costura. E quando eu uso o ferro nessa parte das costas, ele solta essa costura. Olha que técnica legal. Vou fazer da mesma forma do outro lado. E quando eu estou passando o ferro, você percebe que eu estou dando uma puxadinha com a minha mão? É importante fazer isso. Do lado direito do zíper, no lado direito do tecido, é claro, eu uso esse paninho para não dar brilho. Olha como eu faço. Eu seguro aqui, as minhas mãos fazem isso. Eu venho com essa parte abrindo o zíper aqui. E finalizo aqui com a minha mão fazendo isso aqui. Olha que zíper invisível, realmente invisível, e como fica impecável o final dele.